Olá, olá, boa tarde, tudo bem? Como que vocês estão passando? Sejam bem-vindos, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Nós podemos conversar, nós podemos compartilhar de assuntos tão legais, importantes, pertinentes. A mulher que deseja ser elegante por inteiro. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Me fala se você está me vendo bem, se a imagem está boa e se o som está bom. Digita o coraçãozinho para mim, para eu saber se está tudo ok. De onde que você está assistindo? Qual lugar do Brasil, do mundo? Digita aqui. De onde que você está assistindo? Olá, tudo bem, Silvana, Shirley? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Joelma? De onde que você está assistindo? Qual lugar do Brasil, do mundo? Olha, o tema hoje é muito bom. O tema hoje é ótimo. Decida se manter elegante, mesmo que as pessoas sejam deselegantes com você. Me diz uma coisa, já pensou sobre isso? Boa tarde. Já pensou sobre isso? Você já viu alguém em algum momento recebendo uma deselegância? E aí, quando nós falamos em deselegância, o que está intrínseco, o que está ali dentro do que a gente chama de deselegância? Desrespeito, falta de gratidão, falta de educação. Que mais que a gente pode falar? Desconsideração com a pessoa. Que mais que está dentro de deselegância? Quando alguém menospreza o outro. Tudo isso é deselegância. Por quê? Porque a elegância não é só quando nós estamos com uma imagem elegante. Mas quando a gente fala de elegância por inteiro, nós estamos falando de imagem elegante, comportamento elegante, postura elegante. Tudo isso ligado a um coração elegante. Então veja, se alguém está sendo deselegante com outra pessoa, o que está acontecendo? Provavelmente o coração dessa pessoa não é elegante. Ou pelo menos precisa ser tratado naquela área. E aí, consequentemente, se ela não está sendo elegante com a outra pessoa, ela está destratando, desrespeitando, coisas do gênero. Aí eu te pergunto, você tem sido elegante ou deselegante com quem é deselegante com você? Como que você tem lidado com essa situação? Vou contar uma experiência pessoal. Há pouco tempo atrás, o meu carro estava no estacionamento público e uma pessoa literalmente foi por querer, assim, não foi um acidente, foi premeditado, com um instrumento, uma chave de fenda, sei lá o que. Ela foi, riscou o meu carro de uma forma, assim, eu falei, nossa, será que essa pessoa estava com raiva ou de mim ou do meu esposo? Alguma coisa assim desse tipo, porque foi lá e estragou, assim, uma boa parte do carro. Diante de uma situação como essa, com uma deselegância dessa pessoa, desrespeito, falta de educação, e aí você pode chamar do que você quiser. Diante de uma situação como essa, como é que você agiria? Você responderia com elegância ou você responderia na mesma, como dizem por aí, na mesma moeda? Como é que você responderia? É uma questão, assim, complicada, não é? O que você acha? Já passou por uma situação como essa? Digita aqui para mim, escreve aqui no comentário se você já passou por uma situação assim, onde alguém te desrespeitou, onde alguém te ofendeu,
onde alguém foi sem educação com você. Como que você respondeu a essa pessoa? É isso que a gente quer conversar. É um desafio imenso, imenso. Me diz aqui, se você já passou por uma situação como essa, você acha que é factível ser elegante diante de uma situação deselegante com você, onde você é a parte ofendida? Me fala o que você acha sobre isso. Imagina uma situação onde você foi atingida, como essa que eu acabei de citar aqui do meu carro. Você conseguiria responder de que forma? Elegantemente ou deselegantemente? Olha, aqui o nosso desejo e o que nós trabalhamos é que venhamos a ser a cada dia mulheres mais elegantes e homens também. Se vocês estão me assistindo e tem algum homem também, isso vale para homem. É porque como o nosso foco aqui é sempre com as mulheres, por isso a gente fala das mulheres, mas isso vale para homem também. Como o nosso foco é que a cada dia venhamos a ser mais elegantes por dentro e por fora, elegantes por inteiro, então, qual que é o nosso... Ah, Joelma, poderia ser uma... digita aqui para mim, o que é G-CRIM? Que aqui para mim eu não sei o que é. Olha, o nosso objetivo é que nós nunca venhamos a responder com deselegância a uma deselegância. Esse é o nosso objetivo. Como mulheres elegantes por inteiro, a gente quer manter a elegância sempre. Ah, aliás, vocês viram um videozinho que a gente postou aqui no perfil de um bonequinho que tá digitando lá, assim, digitando. E aí ele tá respondendo na mesma altura da deselegância que fizeram. Ah, tá. Legal, Joelma. Boa estratégia, boa estratégia. Isso seria uma boa solução. Sessão do Tribunal de Pequenas Causas. Isso seria uma boa solução. Agora, vocês viram um videozinho que a gente postou aqui de um bonequinho que tá lá digitando loucamente para responder na mesma altura um comentário deselegante que recebeu? Assim, a altura é lá, a altura que eu quero dizer na mesma moeda. Ele tá lá digitando loucamente assim, aí de repente o Espírito Santo fala para ele, apaga. E aí a gente escreveu, você precisa manter a elegância. Vocês viram o videozinho? Então, nosso objetivo é esse, manter a elegância sempre. Mesmo que sejamos atingidas, mesmo que sejamos ofendidas, mesmo que sejamos desrespeitadas, mas manter a elegância sempre. Não queremos nos rebaixar, porque se nós recebemos uma deselegância e nós resolvemos responder na mesma altura, na mesma moeda, nós estamos nos rebaixando. Concorda? Não é verdade? E aí, eu quero... Aqui no perfil tem um vídeo que nós vamos colocar agora, na sequência aqui dessa live, que é um vídeo que aconteceu o seguinte. Não sei se você já viu por aí, mas nós vamos colocar aqui para reforçar isso que nós estamos falando. Exatamente, Ayla. Exatamente. A graça na nossa vida dia após dia. Muito bem, muito bom vê-la aqui, Ayla. Ó, a gente vai postar agora mesmo. O que aconteceu? O Romero Brito, vocês sabem, aquele artista brasileiro. Amém. Exatamente, isso mesmo, Madalena. Nós vamos abrir aqui a Bíblia já para a gente ver alguns textos. Romero Brito, ele faz ele é um artista que faz várias criações, tem várias criações coloridas, sabe, né? Então, o que aconteceu com esse brasileiro? Ele foi num restaurante lá nos Estados Unidos
e ele desrespeitou aos funcionários da mulher, da dona lá do restaurante. Ele desrespeitou aos funcionários lá. Sabe o que essa dona do restaurante fez? Ela pegou, foi lá na galeria e comprou uma criação dele, linda por sinal, uma criação dele de $5.000. E sabe o que ela fez na frente dele? Ela quebrou, deixou cair, jogou no chão, propositalmente, a obra de arte dele. Literalmente. E ainda falou um monte de coisa para ele. Falou para ele não voltar mais no restaurante, porque ele tinha desrespeitado os funcionários dela, e etc, etc, etc. A minha pergunta para você é, você acha que ela respondeu como? Qual foi essa postura dela? Foi elegante ou deselegante? Diante da deselegância do Romero Brito. Qual foi? Então, assim, diante disso, desses exemplos, eu quero abrir com vocês alguns textos da Bíblia para a gente ver, porque nós precisamos trazer isso à nossa memória. Veja, o que nós desejamos é ser a cada dia, nós desejamos ser a cada dia mulheres mais elegantes por dentro, no coração e por fora, na imagem, no comportamento e postura. E como que nós vamos conseguir ser, assim, elegantes por inteiro, se não for pela capacitação de Deus? Veja, essas situações que nós estamos aqui citando e trazendo à memória, essas são situações que eu e você vivemos todos os dias. Todos os dias. Mas sabe, Deus nos chama a ser diferentes, elegantes por inteiro. Olha só, se você tem a Bíblia, você pode abrir em Romanos 12. Aqui em Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo falando assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele começa mostrando o seguinte, olha, meus irmãos, apresente os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, não somente lá no culto, não é, mas é para apresentar os nossos corpos, porque isso é o quê? É um culto racional. Ele está mostrando aqui que é para nós não nos conformarmos, no verso 2, não nos conformarmos com a situação do século. Qual que seria uma postura do nosso século? Seria ter a postura que a dona do restaurante teve diante do Romero Brito. Se ele fez isso comigo, então eu vou respondê-lo na mesma moeda. Isso é, conformar com o mundo nessa situação seria responder na mesma moeda. Mas ele está falando aqui, olha, mas é para nós nos transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa mente precisa ser transformada. Mas transformada com o quê? Com as verdades eternas de Deus. Transformadas a nossa mente e o nosso coração pelo mover do poder de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus em nós. Então, o apóstolo Paulo começa a falar aqui dessa forma. E é para a gente apresentar os nossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus como um culto. Isso significa que a cada momento, a cada dia que nós estivermos ali, ao invés de responder na mesma moeda, amém, 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 Madalena, amém. Então, o que ele está falando aqui? Que diante dessas situações, ao invés de nós respondermos na mesma moeda, é para a gente fazer um sacrifício. É como se a cada situação que nós não estaremos respondendo na mesma moeda, sendo elegantes, então é como se nós estivéssemos ali oferecendo um culto
racional ao Senhor. Entende? Isso é profundo, né? É bem profundo. Mas fica aqui comigo, vamos ver. Aí ele continua aqui falando no capítulo 12. Ele vai falar em relação à igreja, dos versos 3 a 8. Mas depois lá, a partir do verso 9, ele vai falar de como a gente precisa, como que nós precisamos nos portar. E olha o que ele fala aqui. Ele fala, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, não é para a gente concordar com o mal, não. É para querer fazer sempre o bem. Aí ele fala no verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Já é um desafio aqui. O que significa preferir em honra uns aos outros? Significa que nós não devemos nos achar melhor do que os outros, mas dar a honra aos outros. Desafio. Por nós mesmos nós conseguimos? Não. Pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. Aí ele continua. Aí no verso 11, eu vou pular alguns aqui, só porque pra gente ser mais ágil aqui na live. Mas depois você leia o capítulo 12 de Romanos 12. Aí ele vem e continua. Aí aqui, no verso 14, olha o que ele fala. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Ou seja, quem é deselegante conosco, quem é deselegante e nos persegue e nos amaldiçoa, é pra gente responder na mesma moeda? Perseguir também? Amaldiçoar também? Não. Olha o que ele está falando. Abençoai. É para abençoar os que perseguem, é para abençoar os que nos amaldiçoam. Super desafiador, Sandra. Super. Super. Por nós mesmos a gente consegue? Não. O nosso desejo, a nossa índole carnal é responder na mesma moeda. É isso. Sempre. Ainda mais que o sangue ferve, a raiva vem, e aí a gente fica indignada, a gente quer responder na mesma moeda. Mas olha o que o apóstolo Paulo vem nos ensinar. E ele continua, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Aí ele vem aqui e fala assim, olha, no verso 17, não torneis a ninguém mal por mal, ou seja, não responda com a mesma moeda. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, aquelas pessoas vêm brigar conosco, vêm nos atingir, vêm nos ofender, vêm nos rebaixar, e etc, etc, etc. Ele vira e fala assim, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Fácil? Não. Dificílimo, dificílimo. Por nós mesmos conseguimos? Não. Pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. E ele continua, olha, não vos vingueis a vós mesmos, ou seja, ele veio e fez isso comigo, também eu vou fazer isso com ele. Não, não é para fazer isso não. Mas ele fala, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, não é para nós nos vingarmos de ninguém. O que nós vamos fazer? Recebemos uma ofensa? Nós vamos orar, entregar aquela situação ao Senhor Deus e deixar com Ele, porque Ele está falando aqui, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Desafiador? Muito. Qual que é a nossa tendência? Pagar com a mesma moeda. Já programar uma vingança ali. Já fazer alguma coisa.
Ah, e detalhe, isso começa dentro de casa. Não é só lá com os de fora de casa, não. Às vezes, a gente quer fazer isso com o próprio marido. Ah, o marido fez isso comigo, ele fez determinada coisa, também agora eu vou dar um gelo nele. Ah, também agora eu não vou fazer nada disso que ele gosta. Ah, também agora eu não quero nem saber. Não é verdade? Isso começa dentro de casa. Então, olha o que ele está falando. Não é para nós nos vingarmos. Não é para nós programarmos nada desse tipo de coisa. Não é. E ele continua, olha o verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. A cabeça de quem está sendo elegante. Então, quem está ali sendo elegante e alimentando o inimigo, dando água para o inimigo, fazendo essas coisas que são elegantes para quem foi deselegante, aqui a palavra fala, o apóstolo Paulo está dizendo que essa pessoa elegante, ela amontoará brasas vivas sobre a cabeça dela. Ela estará sendo sobremodo abençoada. E ele termina, não te deixes vencer o mal, vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ele está dizendo que fazer o bem, quando o mal está imperando, é uma maneira de vencer o mal. Então, devemos responder com a mesma moeda? Não. É fácil? Não. Difícil, desafiador. E aí eu quero complementar, porque o Senhor Jesus, ele nos ensina exatamente sobre isso que Paulo está falando aqui. Ele nos ensina lá em Lucas 6. Terceiro livro da Bíblia, do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro. Lucas 6, verso 27. Olha o que Jesus está ensinando. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Olha o que ele começa falando. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. É para a gente orar por aquelas pessoas que estão fazendo mal. Por exemplo, é para eu orar, no meu caso, lembra do caso do carro que eu falei no início? É para eu orar por aquele indivíduo que foi lá e estragou meu carro. É para eu orar por ele. Aqui está dizendo. É fácil? Não, é difícil. A vontade que dá não é orar por ele, não. Não é. Mas é pelo poder do Senhor Jesus em nós. O Espírito Santo vem e nos capacita a vencer o mal com o bem, a abençoar os que nos maldizem e amaldiçoam e orar pelos que nos caluniam. Olha o verso 29 de Lucas 6. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixe-o levar também a túnica. É para deixar levar a túnica também. Olha, a pessoa já tirou a capa e é para deixar levar a túnica também. Dá a todo que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Então, alguém vai e te furta. Não é para você entrar em demanda. É para você orar e falar, Senhor, vinga a minha causa. Julga a minha causa. Desafiador? Muitíssimo. Elegante? Elegantíssimo. Ó o verso 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também. Jesus está ensinando, olha, se você não quer ser ofendida, se você não quer ser caluniada, se você não quer, então o que você deseja para você, que é o bem, que são coisas boas, então Jesus vira e fala assim, assim faça também aos outros. Se amais aos que vos amam, qual é a vossa recompensa? Jesus está perguntando.
Porque até os pecadores amam aos que os amam. 33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Olha só. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Olha o que Jesus está trazendo de ensinamento. Totalmente contraditório ao que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, que é nos conformar com este mundo. Jesus está trazendo um ensinamento totalmente contrário. E isso é ser elegante. Entende como que é? Aí ele está falando, e se emprestais àqueles que esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Olha o que Jesus vem e fala. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai. Ah, sim, Sandra, nós vamos deixar aqui. Aí você aproveita e já assiste o vídeo do episódio lá da mulher com o Romero Brito. Que aí você vai ver como que é. Olha só, nós vamos deixar gravado assim. Ah, e a gente vai pôr lá no YouTube também. Então, Jesus vira e fala assim, olha, ao contrário do que conformar com este mundo, ao contrário, ele fala, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Qual que é a nossa tendência natural? É esperar a recompensa. Se a gente empresta, a gente espera a recompensa. Se a gente abençoa, a gente espera ser abençoado. Se a gente faz o bem, a gente espera receber o bem. Essa é a nossa tendência natural. Mas isso é nos conformar com este século. Mas Jesus está falando, não é para vocês fazerem isso não. É para vocês fazerem diferente. É para fazer sem esperar nenhuma paga. Por quê? Por quê? Porque Jesus está falando aqui, será grande o vosso galardão. Vocês sabem o que é galardão? É a riqueza lá no céu, quando a gente chegar lá. Então, o que nós estamos vivendo aqui, fazendo aqui, o sacrifício vivo, santo e agradável, o culto racional que o apóstolo Paulo está falando lá em Romanos 12, é aqui, cada vez que nós fazemos isso, vai acontecendo o quê? Entrou um negócio no meu olho. Cada vez que nós vamos fazendo isso, vai gerando um galardão, uma riqueza lá no céu. E aí Jesus fala, olha, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. O nosso Deus é benigno até para os ingratos e maus. O que Jesus está falando? Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Gentileza gera gentileza. Isso é uma coisa natural. Agora, o que Jesus está querendo é que nós sejamos além. Não é só quando gentileza, a elegância chega até nós. É quando a deselegância chega a nós. Aí Jesus vem e fala, seja elegante, faça o bem. Faça o bem sem esperar recompensa aqui da terra, porque a recompensa maior é do céu. A recompensa é do nosso Pai que está vendo todas as coisas e perscrutando todas as coisas e vendo o nosso coração, as intenções do nosso coração. Entende como que é profundo, transformador? E aí Jesus fala aqui para nós sermos misericordiosos e compassivos, sem desejar nada em troca. Isso é ser elegante. Porque quando você recebe uma deselegância, pelo poder do Espírito Santo, você respira fundo, conta até 10, e pelo poder do Espírito Santo você retribui com elegância. É esse o nosso desejo. É esse o nosso alvo. Quando a gente fala ser elegante por inteiro, é nesse caminho que a gente quer andar. É a gente simplesmente
ser elegante porque isso agrada o nosso Deus e porque isso está gerando galardão lá na eternidade. Por isso. Porque aquele que sonda os corações e vê todas as coisas, ele está vendo. Aquele que julga todas as coisas, aquele que vinga as nossas causas, ele está vendo. Então é para a gente ser elegante, mesmo quando recebemos deselegância, porque o nosso Deus é que nos recompensará. Olha só. Então, qual que é a grande questão aqui? A grande questão é, conseguiremos sermos assim, por nós mesmos? Jamais. Jamais. Nem eu, nem você, nem ninguém vai conseguir manter a elegância, mesmo recebendo deselegância. Nem eu, nem você. Mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a sermos assim, nós conseguiremos. Então, a cada deselegância que chegar, o que nós vamos fazer? A cada deselegância que chegar até nós, vamos respirar, respira fundo, conta até 10 e ora. Nesse momento que você está respirando fundo, que você está contando até 10, você está orando. Espírito Santo de Deus, Pai de amor, vem sobre mim com o teu poder, para que eu mantenha a elegância, para que eu faça conforme o Senhor Jesus ensina, para que eu responda mal com bem, para que eu abençoe quem me calunia, para que eu abençoe quem me amaldiçoa, para que eu abençoe e faça o bem a todos aqueles que são deselegantes para comigo. Você respira, conta até 10. Enquanto você está fazendo isso, você está orando para Deus te capacitar a manter a elegância. Você respira, conta até 10 e ora. Aí, aquela mensagem que você estava mandando, toda no nível daquela outra que você recebeu, moeda por moeda, você ouve o Espírito Santo, vai lá e apaga. E mantém a elegância. Você está entendendo? É fácil isso? Não, não é. Não é. Eu confesso a vocês, o exemplo do carro que eu dei. A cada vez que eu sempre estava vendo aquele riscado lá no carro, eu orava de novo. E eu orava, Senhor, vinga minha causa. O Senhor é o vingador, não sou eu. Então eu oro ao Senhor e eu peço misericórdia. E aqui fala para a gente orar pelos que nos caluniam. Então é orar, não é orar para Deus o amaldiçoar, não é isso. É orar por eles para Deus agir sobre a vida dessa pessoa. Mas ao mesmo tempo fala aqui que é para a gente orar e pedir ao Senhor para julgar a nossa causa e falar, Senhor, vinga a minha causa. É assim. É nessa linha, é nesse caminho que nós desejamos trilhar. Um caminho onde se consegue manter a elegância, mesmo quando recebemos deselegância. Então, medita nessa palavra. Ora, clama ao Senhor e decida manter a elegância, mesmo quando você receber a deselegância de alguém. Amém? Vamos juntas nesse caminho desafiador, mas factível pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe. Excelente quarta-feira. Medita sobre isso. Leia Romanos 12 de novo. Leia Lucas 6. Leia Mateus 5:44. Leia, medita, ore ao Senhor. E que Deus faça da sua vida, assim como eu também desejo para mim, uma vida transformada, elegante por inteiro. Amém? Deus te abençoe. Grande beijo. Muito bom estar aqui com vocês. Vou deixar a live salvada, tá bom?